eu fui candidato, a ideia era exercer o mandato de 4 anos, né? Isso infelizmente não foi possível, mas alguns dos compromissos ali, alguns dos debates feitos lá, a gente vai poder implementar agora, né? Então é uma alegria, acho que uma satisfação de poder, pelo menos em parte, executar aquilo que a gente se programou para fazer. Você vai ser candidato novamente neste ano? Sim, vou ser candidato a vereador. Você vai ser candidato. Sim. Vai cuidar da sua campanha ou vai cuidar, como você fez na vez passada, da campanha do candidato a prefeito? Não, essa é a lição que, alertado por pessoas como você mesmo, eu tirei e não vou fazer. Com toda certeza eu vou me dedicar, tenho feito isso, preparado, pensado em planejar a minha campanha. E vou me dedicar a ela, né? Na eleição passada a gente teve uma situação de uma candidatura de última hora, também com uma prática de fazer algumas atividades da coordenação da campanha majoritária, e isso acabou dificultando muito a campanha, né? Muito bem. Agora me diga uma coisa, Matheus, por que tu acha que o povo de Tubarão deve votar em ti na próxima eleição? Arilton, eu considero que existe uma parcela considerável aí da população de Tubarão que tem uma visão crítica ao que está acontecendo no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, e eu me considero preparado para ser um bom vereador, para desempenhar a função. Eu tive uma experiência importante como jornalista, de conhecer o trâmite do poder público, estou tendo agora a segunda oportunidade de assumir lugar na Câmara de Vereadores, fui secretário de governo no governo anterior, na gestão anterior, então considero que conheço como as coisas ali funcionam, como fazer as coisas, os projetos andarem, então me sinto preparado para fazer debates importantes que a cidade precisa fazer, e é isso que eu vou apresentar para a população. Você assume já na segunda-feira que vem? Na segunda-feira, sim. A Câmara não vai parar nesse semestre? Não, a Câmara não tem recesso de meio de ano, né? Já há algum tempo, né? Então vai tocar como tem feito agora ali, né? As sessões são restritas, não tem presença do público por causa da pandemia, mas as sessões estão se desenvolvendo normalmente, né? Normalmente não, né? Com essas restrições, mas estão se desenvolvendo. Nessa primeira sessão que você vai participar, já existe algum trabalho planejado? Já existe alguma coisa pensada? Estamos preparando alguma coisa. Assumi um compromisso durante a campanha de tentar desenvolver alguma coisa, algum tipo de projeto de lei na linha do incentivo à leitura, né? E isso é algo que eu vou tentar desenvolver agora nesse período. Então, provavelmente, existe um plano nacional do livro e da leitura que desenvolveu, que abriu espaço para a criação dos planos estaduais e municipais. Então eu provavelmente vou apresentar uma proposta para o plano municipal do livro e da leitura, que seria um plano para o desenvolvimento do hábito e da universalização da leitura. Muito bem, um abração a Adair Hellman e a Wagner Chagas, que estão também curtindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, a Operação Lava Jato está denunciando José Serra e filha por lavagem de dinheiro. Ainda não temos mais informações, mas já está chegando aqui em nossas mãos a informação de que o José Serra e a filha são denunciados por lavagem de dinheiro. 7h37, estamos conversando aqui ao vivo com o jornalista Matheus Madeira, ele que vai ser candidato a vereador nas eleições deste ano. A gente no fim fica confuso, né, Matheus? Porque agora a eleição não vai ser mais em outubro, a eleição vai ser em novembro. Isso para vocês, candidatos, foi bom ou foi ruim? Acho que tudo é relativo, né? Por um lado, dá um pouco mais de tempo para se preparar e tudo mais, né? Mas infelizmente também para quem está se programando, planejando, inclusive profissionalmente, pro pós-eleição, ele é um pouco ruim, né? Porque você se programou, fez um cronograma de uma maneira e agora tudo mudou. Pro partido, de um modo geral, ele tem um aspecto positivo porque amplia um pouco o prazo de desincompatibilização aí para quem é servidor público, por exemplo, né? Mas eu acho que era uma medida necessária também, porque de fato existe uma perspectiva concreta de que a pandemia e a situação sanitária esteja um pouco melhor lá em novembro, né? Não é uma certeza, ninguém tem grande certeza, mas eu acho que era uma medida necessária. Tá certo. São 7h38, nós vamos a um intervalo comercial
E na volta a gente vai falar aqui com o Matheus Madeira sobre a vinda da ministra Damares aqui em Tubarão, porque o Matheus andou escrevendo sobre a vinda da ministra aqui, teve gente que não gostou, e aí a gente vai questionar o Matheus logo depois do intervalo. O Jornal da Nativa tem o patrocínio da KR Odontologia na Rua Princesa Isabel 335, no bairro de Oficinas, em Tubarão. Nativa. Vem que tem suas músicas preferidas, as mais pedidas. O que há de melhor na nossa programação e o seu oferecimento. Todos os dias às 5 da tarde aqui na Nativa. As mais pedidas. Nativa. Corcel, Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, distribuição de energia de qualidade nos 1.300 quilômetros de rede, com sede no município de 13 de Maio, na Avenida 7 de Setembro 288. A Corcel atende também os municípios de Orleans, Pedras Grandes e Tubarão. Telefone com atendimento 24 horas, 0800 645 0141. Corcel, Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, de 13 de Maio. Presidente Vitorassi. Concreteira e artefatos de cimento Falquete. Concreto pronto para construções em geral. Caminhão betoneira para entrega no local da sua obra à sua disposição. Blocos estruturais para aplicação em obras residenciais, comerciais. Temos ainda paver ou pavimentos intertravados sem poluir o meio ambiente. Na Rua Severiano Albino Correia, bairro São João, margem direita, em Tubarão. Telefone 3626-5333. Tudo em produtos naturais e integrais você só encontra aqui e com os melhores preços e atendimento diferenciado. Muitas novidades para você que quer viver naturalmente. O ponto certo da sua vida. Loja Viva Mais Natural. Aqui você encontra vinagre de maçã Vila Rica e muito mais. Loja Viva Mais Natural. Rua São Manuel 206 Centro, próximo ao Banco Itaú. E atendendo também na Avenida Pedro Zapelini, próximo ao campo do Ercílio Luz. Fone 3632-4159. Você tem carro ou moto? Não fez proteção ainda? Tenha fortes benefícios com uma parcela que cabe no seu bolso. Forte Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, incêndio, granizo, colisão e perda total. Assistência e guincho 24 horas com cobertura de até 1.000 quilômetros. Até 150 mil de cobertura contra terceiros. Ligue agora 99843-4323 e fale com o consultor Yuri. Seja forte e viva tranquilo. Comece o seu dia muito bem informado com o Jornal da Nativa. De segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, na sua Nativa 88,5. As principais notícias de Tubarão e região e os fatos que marcaram o estado e o país. Jornal da Nativa. Oferecimento KR Odontologia. Rua Princesa Isabel 335. Oficinas Tubarão. Armazém Bistrô João Nica, de família para família, praticidade para o seu dia a dia. Massas, molhos, azeites, queijos, vinhos, cachaça e cerveja. Armazém Bistrô João Nica, na Rua Rui Barbosa 309, telefone 3199-1923. Já se conectou com as nossas plataformas digitais? Ainda não? Então, não perca mais tempo e acesse agora mesmo. Curta Nativa FM Tubarão através do nosso moderno e descolado aplicativo. Ficou lindo e é todo seu. O site é nativafmtubarão.com e a Nativa 88.5 também está no Face e no Insta. Facebook Nativa FM Tubarão 88.5 e Instagram é Nativa FM 88.5. A Nativa é tudo e muito mais. Aqui é Nativa. Nativa. É mais alegria, mais energia, mais simpatia, mais emoção. Nativa é mais amor e mais paixão. Nativa. Jornal da Nativa. 7h43, 7+43, não perca a hora nem a sua condução. Um grande abraço para o meu querido amigo, fotógrafo Davi Nascimento. O Davi está agora com uma série veiculada na mídia social YouTube.
O Behind the Scenes promete acompanhar os bastidores do trabalho de toda uma equipe composta por diversos profissionais da região sul de Santa Catarina, envolvida na produção para captar o talento do Davi na idealização de fotografias inesquecíveis. O diferencial do conteúdo é o desafio de encontrar lugares inusitados para a realização dos ensaios no sul do estado. Primeiro episódio deve ser lançado agora, na primeira quinzena de julho, e traz o casal de noivos Jaqueline Meurer e Carlos Felipe Steiner, com cliques em uma plantação de arroz no interior da cidade de Araranguá. A plantação de arroz foi uma coincidência, é o tipo de cenário que eu gosto de fotografar, um campo aberto, perfeito para um trabalho mais artístico, comenta o fotógrafo responsável pelo projeto, Davi Nascimento. Vamos ficar aí atentos, sucesso, viu, Davi, é o que nós desejamos. Também quero mandar um abraço para a dona Cleonice, nesse friozinho aí de 7 graus no centro de Tubarão, mesmo no oxigênio, ela tá lá firme acompanhando o programa em Capivari de Baixo. A dona Cleonice é o Gilberto, povo bom e amigo de Capivari. Nosso abraço, nosso bom dia. Estamos aqui com o jornalista Matheus Madeira na entrevista do dia. O Matheus vai assumir a Câmara de Tubarão agora, na segunda-feira que vem, em lugar do vereador Paulão, cadeira do Partido dos Trabalhadores, e o Matheus agora vai conversar conosco a respeito de um post que ele fez em seu blog. O Matheus falou sobre a questão de aglomeração e do dinheiro público na vinda da ministra Damares Alves aqui a Tubarão, foi no dia 27 de junho, se eu não me engano, né? E depois houve muita controvérsia, houve muita gente dizendo que não era verdade, inclusive o Jó foi também para uma rede social dizendo que não teve aglomeração, que não teve dinheiro público, enfim, Matheus, o que é que você me diz a respeito disso? Não, olha, eu ouvi falar que a ministra viria a Tubarão, né, e confesso que antes disso acontecer eu já me estranhou um pouco, porque na quinta-feira, 2 dias antes de quando a atividade estava marcada, foi editado um decreto imprimindo mais rigor às medidas de distanciamento que já estavam em vigor, né? Então vai ter uma atividade, mas, enfim, poderia ser possível fazer uma atividade com bastante zelo, receber a ministra numa sala, enfim, daria para fazer. Só que começaram a pipocar as imagens nas redes sociais aí, mostrando que foi muito diferente disso. Que devia ter umas 50 pessoas no salão de festa, que essas pessoas estavam se abraçando para tirar foto, algumas usavam máscaras, outras não usavam, né? Inclusive o pré-candidato aí que você citou, o Jó, nas fotos não usava máscara, estava sem máscara. Isso é verdade. E, enfim, aquilo me pareceu uma situação escandalosa, porque eventos muito menores do que aquele estão completamente proibidos, né? E as pessoas, os cidadãos, estão impedidos de fazer um jantar na sua casa, um almoço, reunir a família, porque não pode, porque não dá para fazer, sinto muito, seria bom se pudesse fazer, mas não dá para fazer. E lá aconteceu uma coisa completamente o inverso disso, né? Muita gente reunida, algumas com máscara, outras sem. Mesmo com a máscara, ainda que todo mundo estivesse usando máscara, não pode. O decreto estabelece no artigo 5º a proibição de qualquer tipo de evento, público ou privado. Então, ainda que o evento não tivesse envolvimento de dinheiro público, ele seria um evento proibido. Mas ele teve envolvimento de dinheiro público, sim. Se não na comida e na bebida, que eu nem sabia que tinha tido, o Joé que veio a público dizer que ele pagou a comida, pagou a bebida, eu nem sabia que tinha tido comida e bebida. O que eu sei que teve foi uma ministra que usou recurso público para vir de Brasília até aqui, com sua equipe, com seus seguidores, seu séquito, e ao menos 5 deputados foram citados ali. Todo mundo veio cumprindo a agenda oficial. Então, isso torna o escândalo ainda mais escandaloso, né? Porque além de estarem fazendo uma atividade que não poderia ser feita, e uma atividade programada, né? Não foi uma coisa que aconteceu de improviso, não. Todo mundo sabia que aquilo iria acontecer, as pessoas se programaram para ir lá, provavelmente circularam convites, e as imagens estão aí para provar, né? Então eu não vejo muito o que pode causar de polêmica além do esperneio. Enfim, as pessoas têm direito de se defender, de tentar se explicar, né? Imagino que não tenha pegado mal para a base dele. Agora é uma coisa que não pode acontecer.
Certo. Ô Matheus, você também fez um post outro dia, não é? Já que a gente falou em deputados, e de fato 5 deputados estiveram aqui, você disse que o Gessé Lopes é um deputado que custa muito caro. Por que você disse isso? Eu acho que ele custa muito caro porque ele gosta de fazer postagem nas redes sociais se gabando da economia que o gabinete dele proporciona. Sim. E tudo mais. Só que é muito raro a gente ver alguma coisa de produtivo vindo do gabinete dele. A gente só vê ele propondo projeto para acabar com o isolamento social, acabar com as medidas de distanciamento, como aconteceu lá no início da pandemia. Então eu acho que é um deputado que faz o parlamento andar para trás. Então todo o recurso investido ali num gabinete que faz o parlamento andar para trás é um dinheiro mal investido. Infelizmente foi eleito, está exercendo o mandato dele, não estou contestando a legitimidade do mandato dele, ele foi eleito. Agora, eu entendo que ele acaba proporcionando um retrocesso muito grande para os debates do legislativo. Por exemplo, lá no início da pandemia, eu me lembro que o governador Moisés editou um decreto estabelecendo o isolamento, aquelas medidas iniciais, inclusive de fechamento de comércio e proibição de transporte coletivo, e ele estava propondo a criação de um decreto legislativo que anulasse o decreto do governador, o decreto executivo. Então, infelizmente, eu acho que aquilo era um retrocesso muito grande naquele momento. Muito bem. São 7h50. Matheus, você também escreveu um artigo que eu achei interessante sobre a Guarda Municipal. Você disse que a Guarda envergonha Tubarão. É isso mesmo? Eu considero que sim. A gente teve num histórico recente aí 3 grandes episódios em que ficou comprovada o uso de violência absolutamente injustificável em abordagem da Guarda Municipal. A gente teve lá em 2011 uma agressão a um vendedor de cachorro-quente, ainda no tempo que esses comerciantes ficavam ali espalhados pelo centro da cidade, né? Não estavam como estão hoje, todos num lugar só. Sim. Então, no horário de Natal, então teve um vendedor que foi agredido ali na frente de todo mundo. Nós tivemos aí há alguns meses uma abordagem violenta que eles fizeram contra um empresário aqui da cidade, conhecido, com o uso de bastante violência e não me lembro exatamente a quantidade, mas vários guardas agredindo uma pessoa. E aí agora a gente teve, há poucas semanas, esse episódio em que mais uma vez eles estavam sendo filmados sem saber, e mais uma vez 4, 5 guardas agredindo uma única pessoa, com uso de cacetete, com uso da arma, não para agredir, mas para ameaçar. Então a gente tem uma sequência de fatos que cria um cenário muito complicado, né? Até quando a gente vai ficar tratando isso como natural? Até acontecer uma coisa ainda mais grave que isso? Então eu considero que a prefeitura tem aí uma obrigação de tomar uma medida severa com relação a isso, né? Existe uma comissão investigando, analisando a situação, e eu espero que haja uma medida bem objetiva nesse sentido. Muito bem. Ô Matheus, em novembro do ano passado, nós tivemos aqui em Tubarão, na Arena Multiuso, prefeito Sorato, uma audiência pública para tratar daquela questão do pedágio, né? E aí todo mundo já esqueceu, porque agora a questão da pandemia fez com que a gente esquecesse muita coisa, não é verdade? Mas é bom saber que os pedágios, eles vão acontecer aqui na nossa região, e agora nesse mês de julho nós vamos ter já tudo devidamente sacramentado para que os pedágios possam existir, e aí a gente comece a pagar, né, para andar aqui na nossa região. Mas eu recordo, Matheus, que você pegou o microfone e você disse que o governo era covarde e fugiu da audiência pública. Tá lembrado? Tô lembrado, concordo plenamente. A gente fez uma audiência pública, a sociedade fez uma audiência pública, se eu não me engano, naquela ocasião a iniciativa foi do deputado Volney Weber. O governo federal, a ideia era debater, né? Eu sei que tem pessoas que são favoráveis ao pedágio, existiam várias possibilidades na mesa. Nenhum pedágio, o pedágio como ele está posto, menos praças, mais praças com menor valor, menos praças com maior valor, existe uma gama de possibilidades. O governo federal simplesmente virou as costas, simplesmente não apareceu para discutir, para ouvir o que era melhor, o que era pior. Será que as praças estão no local ideal? Será que era inevitável? Será que dava para evitar ter praças?
O governo federal simplesmente fugiu da conversa, né? Certo. Então teve aquele bom público na arena, bastante gente foi discutir, até os defensores do presidente estavam lá, só que o governo federal não enviou ninguém, uma pena. E aí essa virada de costas pro debate ficou caracterizada nas medidas que foram tomadas no dia depois, no dia seguinte, né? Quer dizer, claramente não queriam ouvir o que as pessoas estavam dispostas a falar. Acho que é uma pena, né? Porque isso mostra um distanciamento muito grande entre o governo e a população. O ideal do governo é estar, tanto quanto possível, próximo da população. Eu acho que o governo fez questão de dizer que não está nem aí porque a população tem a dizer para ele. Tá certo. São 7h54. Matheus, quero agradecer a sua vinda aqui no Jornal da Nativa e desejar sucesso na sua campanha, viu? Eu agradeço bastante a oportunidade, mais uma vez parabenizo a rádio aqui pelas belíssimas instalações, a todos aqui, agradeço a oportunidade e me coloco também à disposição nesses 30 dias aí que eu vou permanecer na Câmara para, do que eu puder colaborar, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos. Muito bem. O vendaval que passou por Laguna deixou muitas residências sem energia na cidade e quase 70 horas depois do registro mau tempo, ainda falta luz para alguns moradores das comunidades da Cigana, do Candalagoa, da Ponta da Barra, do Parobé e da Barranceira. Em torno de 168 unidades consumidoras estão apagadas no município, conforme dados da Celesc, que tem intenção de concluir os reparos ainda hoje. Eu, inclusive, mandei um áudio para o Elton, que é gerente da Celesc aqui, e ele me respondeu dizendo o seguinte: Arilton, o trabalho lá é mais complexo, não pôde ser realizado pelas equipes de plantão. Hoje pela manhã um caminhão será deslocado para atender. Então o pessoal da Cigana, Candalagoa, Ponta da Barra, Parobé, Barranceira deve ter energia a partir de hoje. Muito bem. O Toninho Oliveira, da Passagem, ele voltou àquele assunto, Arilton, sobre a vacina para pessoas abaixo de 54 anos. Quer saber se já foi liberado? Qual é a previsão? Posso te dar um conselho, Toninho? Vá no primeiro posto de saúde que você achar aberto e peça para ser vacinado, que eles vão te vacinar sem problema nenhum, rapaz. Sim, está disponível. Vá lá no posto de saúde que eles vão te vacinar sem problema. A vacina para H1N1 está sobrando aqui na região. Vamos embora? Vamos, tá certo. Gente. Vamos embora, porque senão o Jefferson daqui a pouco manda a gente sair, né? O bonito. Então tá certo. Um abraço, bom fim de semana para vocês. Até segunda, se Deus quiser. Obrigada, gente. Eu volto às 2h. Eu e Júlio Candim, com muitos prêmios e música boa. Amanhã é sábado. Eu te faço companhia das 3 às 6 da tarde com muita música, sorteio de prêmios aqui na tarde de sábado da Nativa. A todos um bom fim de semana. A gente se encontra, viu? O Jornal da Nativa fica por aqui com o patrocínio da KR Odontologia, na Rua Princesa Isabel 335, no bairro de Oficinas, em Tubarão. Aquele abraço. A gente se encontra. Você acompanhou o melhor noticiário de rádio de Tubarão e região, o Jornal da Nativa. Fique ligado, porque a programação da Nativa continua com muita música e animação nas suas manhãs. ZYJ 785.